Seja muito bem-vindo ao Pod Arena. Por aqui, as histórias são contadas e as inspirações ganham vida. Meu nome é Bianca Barreto. E eu sou Evelyn Munhoz. E hoje nós iremos trazer na nossa mesa desse podcast uma mulher que é referência no laço nacional e internacional. Com muita garra e talento, Ana Rosa conquistou o seu espaço em um esporte onde antes era dominado pelo público masculino. Ana, seja muito bem-vinda. Que alegria ter você no nosso podcast. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Bianca, obrigado, Evelyn. Muito bom estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Ana, nós trouxemos aqui que hoje você é referência nacional e internacional no laço, mas vamos começar contando a sua história no início, onde você era apenas uma menininha de 4 anos de idade e já desbravava cavalos mundo afora. Então, o nosso começo foi bem, assim, muito criancinha mesmo. Com 4 anos já comecei a competir, acho que montava, talvez com uns 2,5 já andava a cavalo sozinha. E depois a gente começou no tambor, porque naquela época quase todo mundo começava no tambor e na baliza, né? Que eram os 2 esportes que as crianças faziam. E aí depois evoluiu pro laço, eu já tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos. Olha só, que legal. E Ana, naquela época você também já tinha uma bagagem que veio da barriga da sua mãe. Isso, meus pais laçavam, né? Meu pai laçava laço individual e team roping. E minha mãe fazia tambor, depois migrou pro team rope também, laçando cabeça. E a gente fez duplo um tempo. Minha primeira prova, assim, que eu considero uma prova grande, que foi muito bacana, foi o Campeonato Nacional. Aí eu tinha 15 anos já. Olha só, uma trajetória, hein, Evelyn, que começou logo cedo, mas muito aproveitada, muito empenhada. Sim, bastante competição. Eu acho que isso é importante para todo mundo, né? A bagagem é só competindo mesmo para ir aprendendo, né? Cada vez para tentar ser ainda melhor. Ô, Ana, é sempre muito interessante nós frisarmos aqui durante as nossas entrevistas, nós temos recebido algumas pessoas que são inseridas desde muito novas no universo equino em si. E como você disse, desde os 2 anos montando. E também disse que isso já veio dos seus pais. Hoje nós vemos muitas crianças inseridas no meio dos 3 tambores. E não é do nada que se começa a montar. Desde que você tem um animal em casa, que os seus pais começaram a te aproximar dele, que você viu a segurança que os seus pais tinham com o animal, isso já se tornou algo familiar, que é a maneira que é conduzido até hoje. Mas talvez para alguém que não conhece o meio, não entende de cavalos, imaginar uma criancinha de 2 anos de idade assusta, já né? montada, assusta. Sim, mas eu falo, assim, não tinha como, né? Porque ninguém falou assim, não pode, né? Era muito comum. A gente estava vendo esses dias uns vídeos antigos da época que eles laçavam lá atrás. Regra era diferente. Era aquele tempo de 2 cordas. Tipo, errava, uma podia jogar outra corda. Então, assim, muita coisa evoluiu. Mas eu acho que essa base da criança, né, ter esse apoio, né, da família ou de quem for é muito importante. Sozinha é difícil começar. É difícil uma criança olhar e falar, eu quero, sem estar vendo o adulto fazer, né? Sem estar aquele meio ali. Ô, Ana, e como conduzir tudo isso? Ainda mais naquela época, eu imagino que seus pais foram ali peças fundamentais para que você seguisse se inspirando e, é claro, inspirando outras atletas que também queriam entrar, porque naquela época, apesar de ter sua mãe, outras atletas, era um Sim. ambiente ainda masculino. Sim, mas é o que eu falo, não tinha aquele negócio de não pode, sabe? Até, eu acho que pela idade nossa, assim, de criança não vai pensar nisso. Adolescente também já tá ali tudo junto, já tinha uma turma, né? Teve até algumas meninas na época que faziam o tambor que laçaram também. Tipo assim, não levaram tão a sério, mas brincavam, né? Então, assim, era comum, não tinha aquele negócio de isso pode, isso não pode. A mesma turma fazia tambor, os meninos iam laçar, algumas tentaram, depois ficaram mais no tambor, mas, assim, era comum pra gente, a turma fazer aquilo ali, era bastante gente. Você acha sabe? que esse preconceito, então, veio com o tempo? Talvez, que as pessoas foram ou até, colocando ou até algum com o obstáculo? crescimento do esporte, né? Porque, assim, a gente corria aqui na região, depois começou o campeonato nacional do 4º de milha em Prudente, mas é nível nacional, né? Depois o esporte foi evoluindo muito. Se a gente olhar, a gente tinha prova, por exemplo, de 200 inscrições. Hoje tem prova de 3.000 inscrições. Então, Felizmente teve essa crescente, tudo que né? cresce, às vezes, tem um pouquinho de, né? Mas aumentou muito o número de mulher laçando.
também. Então, acho que esse preconceito, eu acho que nem existe mais, sabe? Que bom. Não vejo, assim, com preconceito. Eu nunca sofri e acho que não existe, assim. Ô, Ana, e naquela época, como tudo funcionava? Porque hoje em dia nós acabamos de falar que tem essa crescente, o esporte é fomentado cada vez mais, mas naquele início, os desafios eram maior para poder aprimorar, entender regras, como funcionava naquela época? Você fala aqui no começo no Brasil? Isso. Era mais simples, né? Tipo, teve vez de correr 10 bois com a mesma dupla e pegava os 4 menor tempo, aí depois começou a ter a final. Aí foi evoluindo. Era esquematizado e dava tudo certo. Isso. Aí, tipo, assim, passamos, por exemplo, barreira, né? Começou sem barreira, depois tinha uma barreira de corda, que é a que usa no laço individual, depois passou o corredor, depois a fotocélula, agora é uma barreira que já fica mais próxima do peito do cavalo, dá mais vantagem pro bezerro, então assim... Desde o começo tem tinha que o se profissionalismo, né? É, Porque tem que assim, ter. naquela época vocês conduziam como Sim. conseguiam. Sim, tinha regra e corria de acordo com aquela regra da época, né? Olha, Assim, a gente fala de gado, o gado era diferente também, era um gado mais lento, não é igual é hoje, então vamos indo, né? ô, Ana, que legal. Ana, pra quem não entende muito da modalidade, tá nos ouvindo falar aqui com brilho nos olhos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona uma disputa. Do laço em dupla? Tá, normalmente sai um novilho aí de 250 quilos, mais ou menos, 230, né? Hoje o pessoal seleciona um tamanho bacana. Um laça pela cabeça, vira a trajetória do animal, né? O cabeceiro, no caso, vai sair do box, vai laçar a cabeça. E o peseiro laça os 2 pés, tem que ser os 2, porque um só já não vale mais. Antigamente valia, agora já não vale mais também. E aí, quando fica um juiz que assim que laçar, a gente não usa mais. Antigamente mobilizava o bezerro, hoje não precisa mais. Só do peseiro laçar. A hora que ele enrola a corda, o da cabeça já pode soltar a corda de lá. É interessante isso também, pela questão dos bons tratos. Excelente. E aí um juiz abaixa a bandeira e aí para o tempo. Quem laçar em menor tempo, ganha a prova. E quando ganha-se uma prova, a alegria é... O galope da vitória. Sim, mas eu acho que o importante é competir, né? Tipo assim, não é competir à toa. Mas você aprende também quando você não ganha, você não vai bem, né? Isso une também o amor pelo ofício, né? Que eu imagino que Isso. faz com que vocês também peguem estrada, se dediquem, porque também não é uma modalidade fácil de administrar financeiramente. Então, eu já competi, assim, muito mais. Que meu pai, quando ele parou de laçar, ele começou a, tipo assim, fazer prova mesmo. Pegar e fazer. E a gente ia e ficava 3 dias. Depois, na outra semana, teve vez de sair de uma prova de tambor numa prova de laço. Que nesse tempo também eu corria tambor, às vezes, em cavalo de terceiros, treinava alguns cavalos e tal. Então, assim, depois que meu pai faleceu, eu parei um pouco de competir. Parei por questão de, falei, sozinha, dirigindo, aquela coisa assim, tipo... Então, eu corro pouco hoje. Perto do que eu já corri, eu acho que, tipo, nem 10%, talvez. Mas hoje eu vou com o intuito de levar o cavalo começar a aprender, destacar um pouquinho e vender. Ana, se precisar, você faz tanto cabeça quanto pé ou não? Eu faço, mas eu gosto do pé. Ana, voltando lá atrás, como foi pra você começar a praticar a modalidade? Como que eram os seus treinos? Do laço em dupla? Sim. Eu treinava muito. Muito, muito. Eu acho que eu treinava 3 cavalos quase por dia. Corri em 3 animais. E sempre foi em cima do cavalo? Você nunca treinou no muito chão, a cavalete, laçada? muito cavalete. Eu chegava da escola, eu batia, tipo, 1 hora de cavalete todo dia. Depois eu ia pra pista. Haja braço, hein? Haja braço. Ambidestro ou não? Só direita. Só direita. Só direita, mas assim, eu cheguei a machucar o ombro uma vez, tive que tratar. Hoje eu ainda faço fortalecimento, porque não... E naquele tempo, hoje tem corda de nylon, corda de 4 tentos, 5 tentos, você escolhe a mais leve, a mais pesada. Antes não, era corda dura, era 2, 3 marcas, só importadas, né? Agora tem corda nacional de muito boa qualidade que a gente usa aqui. Até pelo clima do Brasil, eu acho que se adaptou bem. Talvez melhor que as importadas, que algumas importadas. E assim, naquela época não é o que tinha, tipo assim, uma corda dura, pesada, e tinha que ser, mas era pra todo mundo, né? Ana, naquela época você se lembra quanto tempo durava um laço seu? Bastante. Não acertava muito aí. E hoje? Não dá 3, 4, 5 laçadas, dependendo do jeito que enrola ali. A tropa já para mais, que a gente treina, acaba assim, consegue treinar os bichos para ficar um pouquinho... um pouco melhor, né? Mudou tudo. Então, antigamente, você saía do brete lá, nem ia saber se o cavalo estava na mão certa, a mão errada, posição, se estava leve de boca, você queria laçar.
Então, a tropa também, eu acho que aprendia muito de correr atrás do boi, do movimento, Sim. né? Então, hoje a gente treina um cavalo, a gente doma bem, deixa bem flexionado, faz toda uma manobra de rédea antes. Aí a gente tem aquela vaquinha móvel, não sei se vocês já viram, assim, Já. de treinamento, que a gente puxa o quadriciclo. O cavalo aprende ali, aí a gente passa pro boi, aí o cavalo aprende lá na vaquinha o tempo de corda. Depois a gente ensina o cavalo só a segurar peso, na hora que trava no pito da sela. Então, assim, mudou completamente. Então, o negócio ficou mais... Que legal. Acerta mais, a corda acaba antes. Teve alguma técnica que você aprimorou sozinha, Ana? Estando ali mesmo? Ou Olha- sempre foi algo que você viu e falou, não, talvez isso aqui melhore? O que eu acho da mulher laçando, principalmente? Eu acho que é muita coisa... Não é força, porque se fosse força, né, era só a pessoa ser forte, ela ia laçar. Mas eu acho que montar bem, montar em sintonia com o cavalo, os comandos certos, posição. É muita coisa que eu, por exemplo, me adequo, eu não consigo girar a corda muito rápido. Se eu girar muito rápido, eu perco um pouco o feeling da ponta da corda. Então, o que eu procuro fazer? Eu sempre procuro pegar o tempo do boi antes. O que é isso? O boi tem que estar com o pé para cima para eu poder arremessar. Meu giro tem que estar sincronizado com o tempo daquele pulo ali. Então, eu procurei ficar muito... acertar bastante o tempo do boi, que a gente fala. Que aí eu não preciso fazer muita força, mas eu consigo estar bem posicionado para arremessar. E isso durante os poucos segundos que você tá em pista. Mas aí antes de sair, você já tem tudo ali na cabeça. Muitas vezes a gente até sabe que boi que vai correr na prova. Às vezes você vai marcando, você tá numa prova, você não desliga muito, você fica ali na beira da cerca olhando. Então você sabe, aí É isso é bom. necessário, né? Esse necessário. pré-treinamento. Esse aqui eu posso apertar, esse aqui eu não posso. Às vezes você vai correr uma boiada lá, tem 120 boi correndo. Você fala, você não vai gravar os 120. Não, mas os piores e os melhores... Alguns detalhes você guarda. Você consegue perceber, assim. E Ana, lá atrás, no seu início, você falou que chegava da escola, laçava cavalete, procurava trazer ali Isso. uma dedicação maior, Uhum. mas ter seu pai e sua mãe do lado também fez com que o seu aprendizado fosse ainda melhor, né? Sim, e fora eles também, tinha um profissional muito bom que treinava. Então, tipo assim, era como se fosse um curso contínuo, sabe? Não tinha, tipo, DVD, essas coisas que tem hoje. Hoje você coloca no YouTube, A gente como pode laça. falar sobre números? Qual era o ano, mais ou menos, a época? Tem que fazer conta agora. Eu tenho 38. Então, 30 e... Não. Tem que fazer conta aí Uns agora. 28 Não, anos é, atrás. puxado. Mais ou menos. Vê aí. 1900 e... Eu ganhei o primeiro 90. nacional em 2002. 90. Isso aí. Anos 90. 90 e a dedicação É. já estava ali para um esporte que hoje é muito bem fomentado e Sim. segue aí sendo representado pelas mulheres. Eu acho que naquela época que a gente tá falando lá do passado, tinha-se muito... Acho que muito mais empenho, talvez. Porque você tinha que aprender meio que de ver o outro fazer, alguém que laçava melhor, um adulto que Era na treinava com a gente, prática um mesmo. profissional, faz assim. Mas você não conseguia parar igual hoje e falar... Tipo assim, eu tô olhando um vídeo aqui, acho que se eu fizer que nem esse cara fez aqui, eu melhoro um pouco, com o meu estilo de laço, com o meu estilo de giro dá certo. Meus cavalos, se eu treinar um pouco mais perto do boi, conseguir virar mais junto e tal. Então, assim, tem muita coisa que você vai melhorando com o tempo, mas naquela época lá, mesmo os cavalos, assim, demorava para aprender, né? O cavalo ia ficar bom com 10 anos, Uau. né? Que legal. Tinha isso aí, o pessoal falava assim, não, o cavalo vai ficar... Não, esse cavalo é bom, quantos anos tem? Não, 8 anos, 7 anos era potro, não é potro, é novo ainda, né? E naquela época já tinha toda essa majestosidade, né? É difícil, não é fácil, mas... Você conseguiu. Parabéns. Bom, você vai saber muito mais sobre técnicas da modalidade de laço em dupla logo mais no segundo bloco. A gente já volta. Estamos de volta com o Pod Arena, hoje recebendo Ana Rosa, que está nos contando um pouco mais sobre a sua trajetória de sucesso dentro da modalidade de laço, que tem também, Ana, os seus derivados. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, o laço em dupla, né? Que é o laço cronômetro, menor tempo ganha. Aí temos o laço pé técnico, o laço cabeça técnico e o breakaway. O breakaway também é só por cronômetro, por tempo, menor tempo ganha. Já as modalidades de técnica julga a corrida, o cavalo, as manobras do cavalo, a laçada, né? Posições. Então, assim, tem bastante manobra que é avaliada nessas provas. E você já teve a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, passar em todas essas... Em todas. Sim, já corri cabeça,
técnico, pé técnico, laço em dupla e breakaway. Ô, Anne, como foi escolher? Não, eu vou ficar nesse aqui porque nesse eu sou verdadeiramente boa. Assim, não é que eu escolhi, eu acho que todo mundo tem uma fase, assim, às vezes o ano que vem eu volto a correr, a gente gosta do coração tá cavalo. conduzindo, né? A gente gosta do cavalo, vai indo. Ô, Ana, agora você consegue explicar como que é feita essa análise dentro dessa parte técnica? O que é julgado, soma pontos, como que funciona? Na BQM, nas provas técnicas como a BLD, tem o Ponto Futuro da Revolution também, eu não competi ainda, mas a BLD vai ter uma prova até feminina, bem bacana a iniciativa da Camila, vai ser bem legal. Julga o cavalo, então assim, julga brete, julga corrida, julga parada de frente, no caso da cabeça virada, rollback, o cavalo do pé, box, corrida, né, seguir o boi, virar bem no boi, proximidade que ele corre ali, o que ele mantém, até a enrolada final que ele tem que segurar ali o tranco do boi. Então assim, a qualidade das manobras que ele faz ali durante o percurso. Ô, Ana, e aí esses pontos vão para o cavalo? Depende. Eu acho que tem algumas categorias, eu não lembro agora para falar, mas quando é aberta, amador normal tal, vai para o cavalo e para o competidor. Tanto é que a gente tem a premiação do award, são os melhores do ano pela BQM, né? Que é quem somou mais ponto. Ô, Ana, o que seria um cavalo valioso em pontos? É o cavalo que faz mais ponto ali na competição, né? Eu falo assim, contra... E para ele conquistar a vitória do ano, a ele vitória do precisaria ano alcançar? Tem que ser o cavalo mais pontuado durante o ano. Então, a gente trabalha, fora os núcleos, tem o Congresso, o Nacional e a Copa dos Campeões. Então, nessas 3 provas, o animal que soma mais ponto na categoria dele, e o cavaleiro também, é o que vai ganhar o prêmio de melhor do ano. Uau, e como é para um cavaleiro, um atleta ser premiado e ter o seu animal premiado? É bacana, porque tem muita gente que trabalha, por exemplo, que treina com animais de fora, que trabalha para chegar nesse ponto aí, né? De até elevar o animal a um ponto, por exemplo, reprodutor, fêmea reprodutora. Se um animal ganha a mãe dele, o pai dele, o criador também ganha um troféu, o proprietário, o competidor. Tem uma valorização ainda maior, Sim, né? bacana, o reconhecimento é bacana, valoriza o animal também, a genética desse animal, né? E ele passa a ser um animal ainda mais valioso. Mais valioso. O breakaway, eu lembro que o cavalo que eu ganhei os 2 awards nele, ele foi um cavalo que já está com registro de mérito, não sei se passou do ouro já. Ele é o primeiro cavalo que conseguiu isso no breakaway. Os 2 anos ele ganhou quase tudo, assim. Foram os 2 awards, mas ganhou Congresso, Reservado Nacional, campeão da Copa, então... Ana, pra você é tão comum falar isso, e uma simplicidade, eu tô aqui, gente, eu estou de frente pra mulher que tem todas essas conquistas. Não, mas eu acho que tem bastante... Assim, a gente trabalha para isso, né? Tem bastante gente que consegue, que treina e chega lá, a gente fica feliz também. Tanto no breakaway quanto no laço em dupla. Eu acho que é um ano inteiro e depois chega no outro ano, você tem que treinar outro cavalo e talvez... Às vezes já chegou de estar perto da competição e o bicho às vezes sentir, mancar, e será que ele vai, será que ele não vai? Então, essa parte da competição, ela deixa a gente nervoso um pouco, mas é gostoso, né? Olha, a gente tá acompanhando aqui, vendo que você se empenha, se dedica, treina, não para. Existe aí algum período que você fala, não, vou dar uma descansada? Ou não, é um trabalho contínuo, não para? Então... Olha! Olha lá, e a mãe, ó. A mãe dela tá atrás da câmera fazendo assim, ó. É que pra mim também é uma diversão, sabe? Eu não tenho mais aquela... eu já me cobrei bastante, assim. Agora, eu procuro me divertir. Então, assim, é um empenho. Porque você tá fazendo, né? Você tá se empenhando. O que é a sua rotina hoje, Ana, então, treinando? Então, eu tô nessa fase que eu tô gostando agora de treinar o potro, sabe? Então, eu tô feliz com isso aí. Aí eu vou cedinho pro rancho, a gente pega, eu e os meninos, né, que me ajudam lá. A gente tem às vezes montando a tropa mais nova, aí eu tenho, tipo, meu cavalo mais velho que eu laço, ele fez 5 anos agora. Então ele é bem novinho ainda. Mas a gente treina ele só 2 vezes por semana, às vezes 3. Bem pouquinho boi, que é quando eu falo que eu tô treinando pra mim. E o resto é montar e melhorar os cavalos novos. É uma vida de Heartland, aquela série americana. Quase isso. Olha que gostoso. E Ana, você passou aí por muitas modalidades. Você trouxe aí que o seu coração te conduz para você escolher a qual você quer direcionar ali o seu momento. Mas existe alguma que bate ali mais fundo no seu coração, fora do laço, que você pensa em voltar ou pensa até mesmo em migrar?
Não, eu gosto de laçar, eu gosto do laço-pé, assim, eu acho lindo, até a parte do pé técnico, né, que a gente fala que julga um cavalo de pé trabalhando e tal. Eu gosto do laço-pé, laço em dupla, assim, o que eu gosto mais. Olha, a gente começou a falar aqui e você já contou o treino dentro do seu CT. Conta um pouquinho pra gente como funciona o seu dia a dia lá no rancho e onde é pro pessoal também já estar ligado. Vai que um adepto aqui da nossa região já gostaria de umas aulas, ó, tem quem procurar. A rotina, a gente geralmente aula 1 ou 2 vezes por semana, né, na parte da manhã. E aí, todo dia a gente tá lá, tipo, segunda eu não monto, geralmente segunda a gente tira pra olhar a tropa, ver como é que tá, eu ajudo a tratar, ver como é que tá de ração, de feno, o que precisa comprar, se precisa ferrar, né? Aí, terça a sexta, a gente trabalha montando, treinando, dando aula, e no sábado, às vezes, o pessoal quer experimentar cavalo também, então a parte da tarde fica mais pra isso, sabe? Cavalo de venda, quando tem animal pra vender, o pessoal marca sempre de sábado. Onde fica o rancho, Ana? Em Bálsamo. Na cidade Pertinho de aqui de Rio Bálsamo. Preto. Isso. Pertinho aí, gente, ó, tá na mão. Se precisar de dica, já sabe onde encontrar. Ô, Ana, as aulas são práticas mesmo? A pessoa já tem que ter um conhecimento pra ir até você ou não? Um iniciante Não. que nunca montou quer entrar na modalidade. Não, consegue também. Tanto pessoal que tem gente que corre tambor, quer lá fazer uma aula de breakaway, por exemplo. Já monta, muda um pouquinho o jeito de tocar o cavalo, né? Da rédea fechada e tal. Mas assim, dá certo. Quem nunca montou também consegue aprender. Tem a parte do laço, Ó, a dica aí do pra nós cavalo. já, ó. Tudo por partes, né? Mas tem sim, tem como aprender desde do zero. Ô, Ana, e como funciona para o atleta? Eu também não tenho cavalo. Eu consigo montar nos seus para Consegue. praticar? Consegue, a gente tem cavalo pronto, cavalo de competição mesmo. Né? Assim, a gente não trabalha muito com escolinha, então a gente não tem muito cavalo de escolinha lá, mas assim, poucos animais, por isso que é pouca aula também, mas são animais bem, bem bacanas, assim, que... Ô, Ana, e como foi para você, dentro da sua trajetória, entender que você também já poderia fazer animais para venda, para outros competidores? Ixi, aquela coisa... A confiança em si. Assim, às vezes você tá montando a pessoa, nossa, você tá laçando, porque eu tive uma fase lá atrás que eu competia muito, todo fim de semana e tal. Então eu tinha uma égua, eu tive um cavalo que eram animais mais velhos, que eu quase nem treinava neles, era mais na semana da prova mesmo, né? E depois disso, a questão nossa, do meu pai sempre gostar de comprar e vender, porque desde pequenininho eu passei por isso. Essa questão, tipo, eu tô indo bem nesse cavalo, meu pai tem que vender esse. Tem que vender, tem que vender. Então, assim, a gente sempre acostumou com essa ideia de vender. E depois, quando eu comecei a montar, fazer curso, peraí, mas se eu tô laçando bem, mas eu preciso melhorar a minha montada. Aí, como é que faz, às vezes, teve cavalo que o pessoal treinou, que a gente comprou, que o cavalo era muito bom. Ué, como é que faz para esse cavalo chegar nesse ponto aqui? Então, vamos procurar fazer um curso de rédea, vamos procurar entender um pouco mais né, do como funciona a parte para preparar o animal para chegar nesse ponto. E aí, acho que o pessoal foi gostando também, então, tipo... E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu chego a pensar que hoje eu gosto mais de treinar o bicho lá em casa do que competir, entendeu? Ai, Então, que legal. E, Ana, como que esses animais chegam até você? eu escolho os animais que eu compro, né? Tem cavalo de cliente que manda pra gente colocar no laço e depois volta pra pessoa. O cavalo que vai só pra gente melhorar, que fica 1, 2 meses, melhorou, volta pro dono. E os que fica lá um trabalho mais contínuo é que eu compro, escolho, tipo, eu quero comprar, eu gosto do cavalo, olho a morfologia, olho a movimentação e compro ele e começo a treinar para a modalidade que eu... Então, você vai para as provas, vai com ele para fazer com que ele sinta-se 100%. Agora, esse ano, eu escolhi fazer isso. O ano passado, talvez meados de 2023 até 2024... E todo, a gente vendeu mais de 100 cavalos. Olha só que Foi legal. bastante. Aí Parabéns. agora eu falei... Foi legal, mas eu falei, esse ano eu quero um pouquinho de tempo para curtir mesmo o processo de treinar até levar em competição. Então agora os que estão lá, não estamos É necessário pensando em também vender agora. fazer uma linha do tempo e observar as prioridades, né? Para Eu saber acho que em selecionar bem. todo trabalho também é importante você estar feliz, né, com aquilo que você está fazendo. Então, às vezes... comprou um bicho pronto, já comprei bastante bicho pronto que levei em prova, vendeu rápido, ganhei no cavalo, foi legal e tal, mas assim, eu tava com vontade de ter esse processo um pouquinho mais demorado, talvez de 6 meses, 1 ano com cada cavalo, porque já teve cavalo que chegar numa semana e ir embora na outra.
Olha que legal. Teve cavalo que eu corri o rodeio de Rio Preto, acho que passado ou retrasado. Corri o rodeio, ganhei, falei, pô, esse cavalo aqui é bom. Eu já tinha um cavalo pronto. Falei, esse potro aqui vai dar certo, era um cavalo novo. Na segunda-feira, vendi o cavalo. Olha, Aí, não que seja ruim. é um olhar clínico que também precisa ter, Mas né? eu falei, agora eu acho que dá um tempinho pra curtir um pouquinho aí, curtir esse processo mesmo de... É porque a gente acaba Já que é tão evoluindo curto. junto, né? Aí eu tô nessa... Agora o treinamento tá assim. Tá certo. Às vezes muda. Pelo que deu a entender aqui, a pessoa vê a Ana montada ganhando alguma coisa e fala, eu acho que eu vou investir nesse cavalo. Você sabe o que eu falo pros meninos quando perguntam? Ana, o cavalo é fácil. Laçar eu falo é fácil. Até mulher laça, então você Você também consegue. Não, mas a gente tenta deixar o cavalo bem fácil. Fácil mesmo, para qualquer tipo de competidor. A gente vende cavalo, por exemplo, o cara lá corre ETR, Elite, Team Hope e tal, e vende cavalo para uma pessoa iniciando. Tem potro que a gente vende e fala, será que vai dar certo? E tem potro com pessoa, tipo, começando e dá certo às vezes, sabe? Então, isso faz a gente muito feliz, quem treina, né? De ver o bicho, opa, tá indo bem, né? Ai, que bom. É uma garantia de que o seu trabalho tá sendo muito bem feito. Sim, a gente não pode fazer tudo, né? Às vezes a pessoa monta, não toca legal. Tem cavalo também que na competição fica um pouco mais nervoso e tal, mas normalmente a gente tenta trabalhar para esse bicho aguentar qualquer tipo de pressão depois também, né? É isso aí. Toda essa análise técnica você acompanha aqui conosco no Pod Arena, Ana Rosa. Mas no próximo bloco você vai entender também como é que essa profissional lida com os adultos que chegam por lá para também irem em busca de muito aprendizado. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pod Arena, hoje conhecendo a trajetória de sucesso da nossa convidada Ana Rosa. Ana, no último bloco nós estávamos conversando, entendendo um pouco mais sobre como você procura treinar os animais que vão até o seu CT. Só que você também recebe a procura de adultos que às vezes chegam já com uma bagagem para buscar aprimorar e outros que estão aí no início da modalidade. Como que você aborda esses dois cenários? Então, o pessoal que já monta, que migra, né, de outra modalidade ou vai experimentar o laço, a gente adequa o jeito de montar, muda algumas coisas, que pro laço a gente tem a rédea fechada na mão esquerda, né, trabalhar bastante a mão esquerda e tal, e o laço na mão, né, no caso da corda. Quem não sabe montar, que nunca montou cavalo, não teve contato, a gente começa com a parte de selar, equipamento, corda, cavalete, né, tipos de corda, enfim, até conseguir Apresentar juntar tudo. mesmo todos Todo os o processo. equipamentos para a Isso. pessoa conhecer. Isso. Ô, Ana, e existe aí algum desafio que você lida, talvez por algum vício que o adulto, o atleta, chega de outra modalidade? Da outra modalidade, não. Geralmente, quem já pratica, né? Assim, todo mundo tem um vicinho, assim. Eu também tenho, enfim. tenho os meus Todo mundo linguísticos tem. que, nossa senhora. A gente acaba se adaptando a uma forma. Mas, assim, falando de técnica, às vezes a gente vê alguma dificuldade ali na pessoa que muda um pouquinho e já dá uma evolução bacana. É fácil para você ver o que a pessoa tá fazendo errado? Ou errado no sentido de que, assim, está o atrapalhando, dificultar um dificultando. pouquinho o movimento, ou às vezes aumentar um pouquinho o tempo, alguma coisa assim. Eu acho que eu consigo ver bem, assim. Muito tempo também, né? Tinha que ver. Mas E como é fazer com que a pessoa entenda o que ela está errando ali? eu gosto de fazer, sabe? Mostrar. O Ó, pessoal se eu fizer... vai aberto pra isso. Vai aberto pra isso. Tipo assim, ó, se eu fizer assim, facilita. Não que do outro jeito não dê certo, né? Mas assim, tem algumas coisas que pode facilitar. Principalmente, eu falo que assim, principalmente para quem já laça em posição. A forma de tocar o cavalo, a forma de posicionar esse cavalo. Porque a gente mexe com boi, né? Bezerro. O bezerro tá correndo ali, não tem como você controlar ele. No laço em dupla ainda tem o cabeceiro e o peseiro, então 2 cavalos, você consegue manter esse bezerro no meio lá correndo. No meio da mira, assim, dos dois. Mas o breakaway não tem como, porque a gente corre quase que num ponto cego do bezerro, né? Ele pode tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto ir para frente, quanto negar. Então a gente vê muito assim, mas o bezerro entortou. Às vezes não é o bezerro que entortou. Às vezes meu cavalo saiu muito na direita, meu bezerro viu o cavalo ali e correu para outro lado, né? A gente acaba que não colocando o bezerro para correr na posição de laçada. E tem esse detalhe também. Então, assim, é um dos pontos, né? São detalhes também técnicos que você consegue enxergar devido à sua trajetória. Sim, porque a gente já errou profissional, muito, né? Errou muito. Isso E só- conversou com muita gente boa também, perdeu por
por causa de erro e perde até hoje por pouquinho, arriscar um pouco mais. Então, ou às vezes, eu falo assim, erro a gente vai cometer sempre, mas a gente tem uma análise do que dá certo, pelo menos treinando ali, né, para chegar na hora da competição e conseguir executar da melhor forma, cada manobra correta, cada uma de uma vez. Observando, assim, algumas coisas que a gente vê através da internet, hoje em dia a internet todo mundo posta sua rotina, sua vida e várias brincadeiras também. Eu conheço algumas meninas que competem na modalidade de 3 tambores e eu vejo vários vídeos delas brincando, né? Onde o profissional, o treinador ou o pai tá ali treinando e falando... E aí ela comete um erro. Aí ele grava, elas gravam e ele fala, pelo amor de Deus, já te ensinei isso 30 vezes, você ainda tá errando. Sim. Que tipo de profissional você é pra corrigir o atleta? Não. Não é esse não, Ana. Não, eu levo mais na brincadeira. Comigo, eu fico brava comigo mesmo, assim, eu tenho essa coisa de, errar nisso, né? Mas eu falo que quem tá fazendo ali, a gente sabe que não é fácil. Até por competir bastante, a gente sabe que não é fácil. Ainda mais tratando de laço, porque eu falo assim, alguns esportes, o ponto de referência tá parado, né? Então a gente pega o tambor, a baliza, né? Vários outros esportes que o ponto de referência é parado, não é o boi, né? Então, quando você fala de um bezerro correndo solto ali na tua frente, manda muito na tua laçada ou na tua... Vamos falar assim, tem uma porcentagem de risco grande também, né? De você errar e tal. Então, errar faz parte do negócio. Ana, e nós estávamos falando sobre a parte da prática, mas como profissional, até mesmo falando da vida pessoal, a gente sabe o quão importante é ter a cabeça, o mental muito bem preparado. Você também tenta auxiliar os atletas que passam por lá, desde os que estão iniciando a carreira, até mesmo os que já vêm com uma experiência, para manter foco, para conseguir ficar centrado e não deixar talvez com que o desespero, a ansiedade caminhe junto? Sim. Eu acredito que se eu estiver treinando bem, se eu tiver um 90%, 95% de acerto em casa, eu vou conseguir, eu acho que ter um bom resultado numa competição. Mas essa parte, e acredito também que o treinamento, então você vai lá treinar comigo, você sabe tudo que você está fazendo, coisa por, né, as etapas, você está tendo uma porcentagem grande de acerto, você vai correr a prova mais calma. Então, e fora que a pessoa que chega na prova um pouco mais nervosa, ela passa aquilo pro cavalo também. Aquela falta de confiança, ela passa pro cavalo, o cavalo sente. Então, eu acredito, assim, que preparar bastante essa parte de técnica para ajudar, para auxiliar na parte mental também. E a parte mental é competindo ainda em prova. E eu sempre falo assim, para todo mundo que já treinou comigo tambor, que um monte de gente treinou tambor, laço, breakaway, enfim, qualquer coisa. Eu sempre penso assim... Se não der certo nessa, você vai ter uma outra competição, a semana que vem tem outra, na outra não é. Quando você acaba de ganhar uma prova, você tem ali, vamos pôr, 1 hora para chorar ou 1 hora para comemorar, não é isso? Então, foi bem, tá bom, mas acabou. Qualquer parcela da vida, tudo vai né? passar. Você foi bem, beleza. A semana que vem, se você não ganhar aquela prova, já teu nome, ninguém lembra que você ganhou a prova passada. Então, assim, é muito mais pra gente do que pro outro em si. Então, a pessoa às vezes fica nervosa porque o outro tá vendo eu laçar, o outro tá vendo. Mas se você pensar assim, ó, eu gosto de fazer isso aqui, eu tô fazendo bem, se não der certo, eu tenho semana que vem de novo, eu posso tentar outra vez, eu acho que já dá um alívio, Eu acho que a forma de ver a competição. Suponha-se que eu, Bianca, até mesmo a Evelyn, eu chegue no seu CT. Nossa, não me joga nessa fria não, Bianca. Então, vamos lá. Eu não tenho experiência nenhuma com cavalo. Já tive oportunidades, mas falando sobre a modalidade de laço em dupla, eu sou fria. O meu ritmo de treinamento é o mesmo de um profissional que já tem aí uma experiência no sentido de estar mais presente, técnica, como que funciona quando uma pessoa que não tem bagagem nenhuma chega no seu treinamento, no seu CT de treinamento? Ela fala assim, coitadinha, vem cá, filha, deixa eu te ajudar. Um cafezinho antes e depois... Depois corda, não. Tipo assim, você vai primeiro entender de corda, como é que funciona, onde você vai sentir na mão o jeito certo de pegar na corda, a luva que você vai usar, movimentação, sentir ponta da corda, enfim, a mira ali no cavalete onde você vai mirar e arremessar. Primeiro você vai pegar uma intimidade com a corda. Junto com isso, você pode estar, vamos supor, você nunca montou. Você pode estar montando, aí você monta só no cavalo sem a corda. Dá para ir mesclando esse tipo de coisa até você ter um domínio bacana. E aí a gente vai
começando depois no cavalete, na vaquinha de puxar no quadriciclo, com o movimento. Aprende o básico de montar, galopar o cavalo na mão certa, a mão errada, o Então jeito de tem conduzir todos a esses rédea. primórdios, né? Muita coisa antes Eu de montar e laçar. achei interessante que a Ana falou que ela apresenta para os alunos que nunca montaram a sela, os Equipamento, acessórios né? que o animal usa. Ana, eu acredito que para quem não tem o costume e nunca montou, como nós, por exemplo, você começa a criar um vínculo e um primeiro elo de confiança já com o animal. E é tão necessário esse tipo de aprendizado, né? Porque por mais que a gente tenha o visual e entender o porquê, pelo menos eu falo por mim, eu gosto. Eu me sinto mais confiante quando eu entendo, pra que serve essa xícara, entendeu? Exato. Uhum. Então, assim, e o cavalo, ele acaba sendo 99, às vezes, por cento, quando a gente tá com um sincronismo bacana. Mesmo competindo sempre, assim, com um cavalo que você fala, não, esse aqui é outra pegada, é outra coisa. Então, por exemplo, o equipamento do cavalo. Às vezes vai lá uma pessoa, compra um animal meu, aí o cara falou, mas eu achei que o cavalo tá meio assim, pô, você não colocou a barbela do freio certo, sem estar na posição correta, esse freio não dá ação. Aí, pô, que freio que o cavalo usa, que tipo de gamarra? Tem cavalo que trabalha numa gamarra um pouquinho mais firme, o outro mais solta. Então, tem muita coisa que eu acho que é importante a pessoa conhecer, né? É só chegar, montar e laçar, eu acho que mais pra frente isso aí vai cobrar um certo preço, sabe? Com certeza vai. Nessa parte do cavalo. Já que tá aprendendo, que venha desde a base, desde os mínimos detalhes. Porque o mais importante ali, na hora de... O teu melhor parceiro vai ser o cavalo. Então, você não sabe como selar, como cuidar dele, como é que você vai fazer? Eu acredito que a partir dos podcasts e temas que nós temos levado aqui, Eu, pelo menos, já tô falando com uma base muito sobre boa. o universo equino, as pessoas vão passar a entender o porquê esse universo é tão forte, Apaixonante, na verdade. apaixonante, existe um fomento muito grande, mas quem tá dentro ama de paixão. Isso. E eu acredito que vem muito dessa ligação, dessa postura que o ser humano tem com o animal. E justamente a gente vê o seu brilho no olho assim, explicando Isso. a sua profissão de hoje, dar aula, ajudar outros atletas. Primeiro de tudo, vem da sua paixão pelos animais e a sua dedicação te fez ser essa profissional que você é hoje. Sim, e fora a indústria do cavalo ser muito forte, que a gente sabe que movimenta muito, né? Tem assim, é muito aberto, né? Tem profissional de todo jeito, tem enfim, de tratador até o assessor de leilão, até tem tudo, né? Que a gente pensar. Eu acho que quem faz o esporte, acho que nunca pode esquecer, se existe o esporte é por causa do cavalo, né? Então, assim, cuidar desse cavalo, sabe? Às vezes, essa questão de equipamento. Hoje a gente começa a pensar em manta, que já proporciona muito mais tranquilidade para o cavalo, barrigueira, tem um monte de tecnologia nova, mesmo embocadura. Então, assim, tudo para não machucar, para não agredir, mas que é importante saber montar, porque às vezes o cara vai lá e fala assim, eu quero comprar o cavalo que você está laçando. Tá, mas só que se você não souber pelo menos aquecer ele do jeito que eu aqueço, tem cavalo que a gente aquece pouco, tem cavalo que aquece um pouco mais. Precisa dessa conexão. Ele não vai mostrar o mesmo desempenho. Não vai mostrar. Então, assim, eu falo, quando eu vendo um cavalo, às vezes, Ana, não trabalha igual estava com você. Ok, mas ele tá trabalhando com você, tá fazendo esse arroz com feijão, às vezes com a pessoa vai até melhor do que comigo, beleza. Você tá tendo esse tempo de dedicação com ele, né? Mas a pessoa tá sabendo adequar, até do jeito que ela precisa. Agora, infelizmente, ainda tem pessoas, eu falo assim, a pessoa vai tirar a carta do carro, por exemplo, ele faz uma aula. Tem pessoa que aprende a rodar a corda e vai lá e compra o cavalo e fala assim, não, eu vou laçar. Tá, mas e aí? E agora? Você esqueceu que o cavalo não é uma moto, não é um carro, é um ser vivo. É. E aí tem todo um processo aí para esse cavalo também estar no mental dele bacana, tranquilo, para ele poder competir. Porque às vezes se o cavalo pensar assim, eu vou competir, vai doer, vai ser ruim, e vai me forçar mais do que eu posso, Não vou. ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Isso E aí aí, ele só não de vai estar na ter competição já bom é desempenho. a adrenalina dele já muda, né? É isso aí. Bom, no próximo bloco, você aí de casa vai saber que essa paixão pelos cavalos e pelo universo equino levou a Ana Rosa além das fronteiras brasileiras. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena. E agora nós damos início ao nosso último bloco, Ana. Passou rápido, Como hein? rendeu o nosso assunto por aqui, Rendeu. hein? Ô, Ana, agora conta um pouquinho pra gente sobre a sua paixão no universo equino que te levou pra fora do Brasil. Como que foi a sua vivência?
Foi muito bacana, né? Na época, nos Estados Unidos já era comum mulher laçar. Lá sempre foi comum. E já era, tipo assim, o país do laço e do laço feminino também, né? E foi uma experiência muito bacana, foi em 2007. Aprendi muito. Lá tem prova mista, tem prova aberta, que é igual aqui, que mulher corre com homem. Tem só feminina, que é bacana também, que é só mulher pra laçar, não tem... Então, assim, é bem legal. O universo tem... Você vê vó com neta laçar, é bem legal. E como que surgiu essa experiência na sua vida? Porque, assim, nós sabemos que foi um momento que trouxe aí um impacto profissional e pessoal muito grande pra você e sua família, né? Isso. Na verdade, foi um curso que o J.J. Yates, na época, veio dar em Marília, no AraZD. Um curso de laço em dupla. E nesse curso, ele ia escolher 2 pessoas, só tinha eu de mulher fazendo o curso. Olha que legal, Mas olha o destaque. Mas ele ia escolher 2 pessoas pra viajar, pra ir com ele. Ficar no rancho dele, aprender e tal, sem custo. Aí, na época, eu lembro que, a hora que eu fui aquecer o cavalo, tal, os meninos que laçam já me conheciam daqui, né? E ele falou assim, amarra a corda dela lá na sela, porque a maioria das mulheres nos Estados Unidos laçam todas com um dispositivo que não precisa enrolar a corda no pé. Já vai amarrado, sabe? Já laça amarrado. Então, laça, serra e solta. Não faz o movimento da enrolada. Até hoje, talvez 90% das mulheres... Inclusive, a campeã mundial de ontem, que ganhou a Biafai, laça amarrado, que eu conheci ela lá na época. Aí ele falou assim, amarra a corda dela. E os meninos começaram... Amarra na sela. É isso. Amarra na sela pra ela não precisar enrolar, né? Uhum. Ele brincou, mulher sem dedo é feia e tal. Aí os meninos começaram a rir, falar, ela laça faz muito tempo já, ela enrola. Ele falou, então eu vou ver ela laçar uns 3 bois. Se ela enrolar, tudo bem, ela continua o curso. Se não, vamos amarrar a corda dela. Daí começou o curso, ele deixou sem Na primeira enrolar. laçada, ele já falou, Ele caramba, é tudo ele isso deixou. e muito mais. Aí ele me convidou pra ir pra lá. Foi desse jeito que eu... E você não pensou 2 vezes? Não, eu tentei em 2006 o visto e foi negado. Não consegui. Aí eu consegui no ano seguinte, que foi em Seguinte. 2007. Isso. Você, ó, me espera que quando meu Já, visto já for eu chego. aprovado, eu chego. Ai, que alegria. Sim. E como foi pra você chegar lá e se deparar com uma estrutura diferente do que você já tinha vivenciado aqui, Ana? Foi bacana. Muito legal a parte... Até a cultura, né, que é diferente, mas essa parte de... Os processos, disciplina, que é completamente diferente. A forma de lidar com o cavalo também. Que sentido a disciplina, Ana? Horário para tudo, horário de treinar, horário de comer, da tropa comer, horário de descanso, muito importante também. Toda a tropa era selada de manhã, todos, sem exceção. Tropa de competição. Mesmo que esses animais não fossem montados no dia, eles ficavam de sela, tá? Amarrados perto do coxo de água disponível o tempo todo, mas eles eram selados às 7 da manhã e tiravam a sela às 4 da tarde. Então, assim, todo dia eles tinham ali em mente que eles iam trabalhar. E também um pouco a parte de... A gente só via em revista algumas pessoas, né? E chegava lá, tipo, fulano vem no rancho hoje, ciclano vem. Foi bem legal. Eu acho que o brasileiro se adapta fácil, né? A qualquer condição, assim. Foi bem bacana. E teve algo dessa rotina de vivência que você teve lá, que você trouxe pro Brasil para aplicar aqui? Quase tudo. A primeira semana, eu lembro que eu vi o pessoal montar. Eu falei, gente, mas o que eu aprendi não era assim. Esse povo acho que não sabe montar cavalo, não. Você sente muito a Isso. diferença, Aí né? depois eu fui aprendendo algumas coisas. Falei, nossa, é muito diferente. Tá. Isso, o que eu aprendi mais lá acho que foi a parte mental do cavalo. A forma do cavalo pensar, por que o cavalo reagia daquele jeito, por que fazia. E aí tinha a irmã do J.D., que é a Kelly Yates, que também compete tambor, que ficava uma temporada no rancho. E aí eu comecei a montar nos cavalos de tambor também, aprender um pouco mais, o que comia, o que não comia, suplemento. Então, assim, foi bem bacana. Ô, Ana, e quando você chegou por lá, o público feminino já era forte? Já era muito forte, tinha bastante mulher laçando. Aí eu comecei a laçar, depois a primeira prova que eu fui foi uma prova feminina. Eu corri 2 provas femininas. A primeira que eu fui, eu entrei em primeiro pra final, Olha. tinha 300 duplas, precisava de um boi de, 10 pra ganhar, minha cabeceira errou na final. Aí depois eu fui pegando amizade também, aí em prova, às vezes, que o pessoal do rancho não ia, eu ia com o vizinho, com o outro, fui pegando amizade. Era uma americana nata. Eu consegui competir bastante, foi legal. Ai, que legal. E todo esse processo que você teve por lá também fez com que a sua moldura profissional mudasse bastante, né? Sim, a gente acaba... É que lá é muito mais profissional, né? Então, quando a gente
Pelo menos, ainda mais naquela época. Hoje eu acho que o Brasil está muito igualado, né? A gente tem muito tropa muito boa. Além de competidor, a nossa tropa já é importada, já é uma tropa que é a mesma tropa, na verdade. Evoluiu muito, mas lá naquela época, 2007, estava começando, às vezes, a vir alguns cavalos diferentes para cá. Então, a forma de olhar, eu acho, o esporte, o cavalo em si, muda bastante. Foi quando mudou, na verdade, bastante coisa, que a gente começou a ter um pouco mais de entendimento de algumas coisas. Ô, Ana, e quanto tempo durou essa sua passagem por lá? Eu fui em 2007, retornei em 2008, e foi 2007 e 2008. Aí tentei o visto recente agora, acho que faz 2 anos, mas foi negado. Agora eu vou tentar de novo esse ano. Amém, vai sair. Então, assim, podemos dizer que os planos atuais também voltam um pouquinho lá atrás nessa sua experiência. Certeza, certeza. Tem vontade de ir pra lá, passar uma temporada? Quero competir. Não quero ir pra trabalhar, não, mas eu quero ir pra ficar uma temporada, competir. Breakaway lá, por exemplo, eu nunca corri. Laço em duplo eu quero correr de novo. Então, tipo assim, é quase certeza. Já tá, mas isso também se dá aí ao fato do que você sabe que pode conquistar lá fora, né? Tendo em vista aí os seus títulos. Sim, não, e aprender também, né? Eu falo que a melhor vitória de competir é aprender, né? Aí vamos ver se dá certo agora. O breakaway eu acho que é um esporte bem difícil lá. A gente tem alguma experiência de algumas meninas que já foram. Mas você fala pelo tempo que as meninas lá são lá? O gado, brete, tudo diferente. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar. A gente vai ficar aqui na torcida. Na torcida e aplaudindo muito toda essa sua trajetória que serve também como inspiração para atletas já da área, como também para profissionais que olham e admiram o esporte. No meu caso, da Evelyn, desde que eu tive aí um feedback sobre o seu trabalho, já fiquei de boca aberta, mas principalmente aplaudindo, porque uma mulher, nós sabemos aí aonde podemos chegar com muita dedicação e você é a prova disso dentro da modalidade de laço. Você tem noção da quantidade de títulos que você tem, mas principalmente da inspiração que você é para outras atletas, não só do sexo feminino, como também Sim. masculino? Então, assim, o que eu acho muito legal agora, que a gente também está admirando muita gente, porque tem muita menina começando, treinando, evoluindo, que é uma coisa assim que a gente fala, como pode? Tipo, tem umas meninas começando, eu postei até no meu Instagram essa semana um menininho, acho que ele deve ter 7 anos, talvez. Gente, aquele menino laçando, ainda falei pra minha mãe, falei, esse aqui nasceu sabendo, é impressionante. Aí todo mundo comentando, Já laçava no útero. Quem que é? Falei, gente, eu não sei quem que é esse menino. Então, assim, mas mulher, principalmente, eu falo que a gente, se fazer alguma coisa, o pessoal olhava, é possível, eu acho que é bacana. E é constante, é muita gente boa vindo nova, é muita coisa que você olha e você fala, meu Deus, como é que consegue? Eu, nessa época, eu não dava conta nem de segurar a corda direito. Tentava, mas não era com essa precisão que... Então, mas toda essa precisão que esses jovens atletas têm se dá ao fato também dos pioneiros que abriram as porteiras lá atrás. Sim. Todo mundo passou por um processo aí que, assim, vai pegando um pouquinho de cada, né? Ensinando, mostrando, ó, aqui deu certo, aqui não deu. E vai construindo esse pessoal que cada vez vem evoluindo mais. Né? Agora, uma pergunta um pouco pessoal. Qual foi o feedback que você já recebeu? Talvez uma mensagem inesperada sobre alguém falando da sua trajetória e como ela impactou na vida da pessoa? Uma coisa, assim, específica a gente não tem, mas o que eu acho muito bacana, às vezes, numa prova, é uma pessoa chegar e falar assim, o que você acha que eu errei? O que você acha que eu fiz? Eu acho que isso é importante, sabe? Porque você tá lá, você fala... Eu sempre tô observando. Aí os meninos sabem, eles falam assim, tipo... Você viu aquele boi lá? Eu falo... Mais os meninos, porque corre mais prova de laço, né? Você viu aquele boi lá? Onde que eu errei? O que você acha que eu fiz? Aí eu acho legal isso aí, porque, tipo... Querendo ou não, né? Honestamente, eles sabem que vão receber uma resposta que vai ajudá-los. Sim, ou às vezes a pessoa manda um vídeo no cavalo. Tipo, onde que eu posso melhorar esse cavalo aqui? Você acha que deu certo esse freio? Você acha que eu toco diferente? Isso eu acho bacana também. E você sempre disposta a ajudá-los, né? Sim, porque eu também peço bastante ajuda, então, né? É interessante para dentro do esporte vocês terem essa ligação e esse contato fácil. Justamente para que o esporte continue assim. Algo entre amigos, algo entre pessoas que podem discutir para que juntos consigam somar para o crescimento do esporte. E às vezes a gente está errando uma coisa que a gente não está vendo. Então, uma dica assim que eu dou sempre para quem está treinando, pede para filmar. Não é todos os bois do treino, mas tipo assim, filma. Às vezes você tá laçando, você tá acertando, mas você poderia fazer alguma coisa diferente, porque
A gente fazendo, às vezes, não vê, mas quem tá olhando ali, às vezes, pode dar uma ajuda, né? Pode falar, pode contribuir. Bom, nós estamos chegando nos minutos finais do nosso programa, que, sem dúvida alguma, tá maravilhoso. E a gente tem uma certa pergunta aqui pra você, já que o nome do nosso programa é Pó de Arena. Pra qual situação ou causa você tira o pó da arena? O que eu acho bacana, né? Sim. Seria isso. Esse número de pessoas começando no esporte. O laço em dupla, eu acho que é o esporte de maior número de competidores. Pessoal novinho conseguindo competir. Essa abertura que o esporte dá para quem começa. Eu acho que é muito legal. E pra qual situação você não tira o pó de maneira alguma? Às vezes, organizador de prova, organizações de prova, quando pensa em muita inscrição, prova que vira à noite, cansaço para o cavalo, cansaço para o competidor. Às vezes, gasto excessivo que você ganha a prova, Não paga a conta. não paga a conta. Isso aí eu acho... Por isso que eu escolho bastante prova para correr. Olha aí, hein, organizadores. Vai uma dica. Bem-estar dos animais, dos atletas. Exato. Boi correr. Eu acho que boi deveria correr uma quantidade... pouquinho, sabe? Essa parte aí que eu acho que poderia melhorar um pouco. Excelente, Ana. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi uma grande satisfação conhecê-la e receber você dentro do Pó de Arena para que mais pessoas consigam entender o que é a paixão por uma modalidade, mas também a paixão pelo universo equino, que é algo que só vem para somar. Exato. Foi um prazer. E vocês estão convidadas quando quiserem lá no Eu rancho. já agendo que daqui uns dias eu vou estar laçando e no microfone. Obrigada, Ana. Você Eu é que sua mãe agradeço. que está aqui também nos nossos estúdios. Evelyn, finalizamos mais um Pó de Arena. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua participação conosco. Fique ligadinho agora na programação do BRTV Max e não se esqueça, muito em breve teremos mais um Pó de Arena com muita história inspiradora para você se conectar com a gente.